Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Uma das coisas que mais me deixa animado, motivado aqui no programa é quando eu vou tratar de um assunto que eu não tenho afinidade, não tenho conhecimento, estou distante assim dos bastidores, não domino a área. E hoje eu vou aprender com esse professor que está nos visitando aqui e vai falar de tênis, que é uma modalidade que está antiga, está com um projeto muito forte aqui em Osasco. E eu recebo o professor Renato Messias. Bem-vindo. Obrigado, viu, Renato? É um prazer estar participando do programa. Opa. Boa tarde aos telespectadores. Isso. E é muito bom estar aqui para falar de tênis. E tênis, Renato. Uma modalidade, digamos assim, por muito tempo de difícil acesso, não é isso? O tênis, na verdade, durante muito tempo, né, o mesmo hoje em dia, né, sendo praticado nos clubes, aos pouquinhos estão tentando quebrar um pouco essa distância, né, você conseguir aproximar um pouco mais a molecada desse esporte, que já trouxe já trouxe vários títulos para o Brasil, com Gustavo Kirten, Marista Bueno, são grandes nomes, Fernando Meligeni, são grandes nomes aí do tênis nacional. Então, acho que aos pouquinhos a gente tem que quebrar um pouquinho essa barreira e aproximar cada vez mais a molecada desse esporte, que é muito legal. E você fala com propriedade, né? Além de ser o professor da área, você está batalhando aí no esporte, na modalidade em Osasco já há um bom tempo, não é isso? Eu, na verdade, sou técnico das equipes regionais ao lado do Daniel Souza. Então, a gente comanda as equipes há mais de 10 anos. Então, a gente consegue participar dos jogos regionais, jogos Mais de 10 abertos, anos, é um bom tempo já. do Jori, dos joguinhos. Então, e a ideia agora, isso é uma coisa que eu vinha conversando com o Daniel, a ideia era tentar trabalhar um pouco mais na base, tentar trabalhar, introduzir o tênis nas escolas, nas comunidades mais carentes. Com isso, você consegue massificar um pouco mais o esporte. E aí você faz com que... Esse trabalho é linkado com a Secretaria de Esportes, então. Exato. A gente agora acabou de assinar um convênio com a Secretaria. Então, com isso tem um projeto grande acontecendo também. A gente vai começar através do Instituto Tênis. Então, um projeto de massificação. Esse projeto já existe há mais de 15 anos. A gente conseguiu trazer aqui para Osasco. Osasco agora, a partir de janeiro, passa a ser um núcleo desse projeto. É um projeto de massificação que já atende... A ideia desse projeto desse ano é atender mais de 30 mil crianças em todo o Brasil. E Osasco agora faz parte desse grande projeto. Maravilha. Falando em Secretaria de Esportes, vamos ver se o garotinho Jean, né, o grande Jean, que é assessor de imprensa da Secretaria de Esportes, né, vamos ver se ele consegue trazer também o secretário Delbio aqui mais uma vez para falar do planejamento da Serel para o ano, não é isso? E o Jean é o garoto que está aí nos dando... Quando a gente fala, Jean, nos socorre com alguma coisa, alguma pauta, ele está aí 100% na fita com a gente. Muito obrigado, viu, Jean? Um abração mesmo. Mas me diga uma coisa, Renato, esse trabalho que você tem feito por 10 anos, formando base, você já conseguiu formar? Claro que uma pergunta meio que, se você tem equipe participando, porque você formou uma base, né? Mas há planejamento para uma carreira profissional, para um atleta que começa com você ter esse acesso a ser um jogador profissional? De competição, alta competição. Hoje eu tenho uma equipe, na verdade, de competição que fica em São Paulo, no bairro do Morumbi, na Academia Play Tênis. Tá? Eu já trabalho lá com essa equipe há mais de 10 anos. Com competitivo, já trabalho há mais de 20 anos. Né? Então, o trabalho, na verdade, você vem trabalhando na base, como a molecada começa com 10, 11 anos, e aí você vai desenvolvendo o garoto, a menina, para chegar no profissional. Entendi. Então, recentemente, eu estava treinando uma atleta, a Laura Pigossi. A Laura se mudou para a Espanha, mas ela treinou com a gente durante 10 anos. Inclusive, jogava por Osasco, ganhou medalha de ouro nos Jogos Abertos, Jogos Regionais. Então, é uma atleta que foi formada lá com a gente, veio para Osasco, e durante 3, 4 anos disputou os Jogos. Então, a gente tem esse convênio um pouco também com a academia, onde os atletas que treinam lá, eles participam, eles são atletas daqui também de Osasco, então o treino acontece lá, mas eles jogam por Osasco. Então isso é bem legal. Hoje nós temos 5 atletas que treinam comigo lá e participam dos jogos. O ano passado foram vice-campeões nos Jogos Abertos, e o feminino, o masculino foi terceiro lugar. Então nos Jogos Regionais ganhou medalha de ouro, no feminino, e no masculino medalha de bronze.
Então, assim, na verdade, o trabalho já acontece há bastante tempo, a gente faz essa transição. E o retorno está aí, né? O trabalho, assim, não é um trabalho fácil, mas você vai desenvolvendo a garotada, faz com que eles joguem torneios da federação, depois você vai subindo um pouco mais o nível, vai para os torneios nacionais, depois torneios internacionais, até chegar o momento que ele passa a participar de torneios profissionais. O professor, o Daniel Souza, toda vez que eu encontro com ele, eu falo, putz, ele já sabe o que eu vou dizer. Eu falo, eu conheci você moleque jogando, né? E é verdade. Mas quando ele era jogador, ele reclamava muito do custo da modalidade. Continua assim, Renato? O grande problema, na verdade, do tênis é assim, em termos de material, acho que ficou um pouco mais barato. Então, ficou um pouco mais viável para a pessoa conseguir, ela tem acesso a esse material. O grande problema do tênis são as viagens. Então, quando você começa a viajar muito, você aumenta muito o custo. Um problema também seria o treinamento. Esse treinamento a gente está conseguindo custear um pouco. Você está conseguindo, dependendo do seu nível, você consegue uma bolsa. Então, a ideia também um pouco aqui do projeto que a gente vai ter com a molecada a partir de fevereiro é você, exatamente, o Floresta passa a ser um núcleo de treinamento. Floresta, Floresta é a Associação Atlética Floresta, é um clube de mais de 100 anos aqui de Osasco, fica bem no centro da cidade. E esse clube ele vai ser sede, né, de um núcleo onde a gente vai trabalhar com a molecada, por exemplo, nas escolas e começa a captar a molecada, os melhores que se destacarem, que passam a treinar no Floresta 2 vezes por semana. Então a gente começa a colocar esse treinamento, depois passa de repente 3 vezes por semana, preparo físico. A ideia é você montar uma base. Então a escola, você vai apresentando o tênis para a garotada e depois o Floresta a gente consegue melhorar o nível e depois uma terceira fase. Existe uma outra sede que fica lá em Barueri, que é a sede do Instituto Tênis. Então, os melhores iriam para Barueri. Então, essa é a ideia. Então, você... fazer tipo uma seletiva, né? Exatamente, exatamente. Olha, né, você tem esse projeto aí, eu já havia dito, que tem um evento que vai acontecer agora. Se trata já desse planejamento seu? Exato, é uma seletiva que acontece no sábado agora, dia 27. Então, é sábado agora? Sábado agora, que vem? No ginásio Geodésico. Das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Então, vamos lá. Então, o Geodésico é o ginásio de esportes, fica no Jardim das Flores, é isso? Cidade das Flores? Então, é sábado, dia 27? Sábado, dia 27, das 9 da manhã até as 11 e das 2 às 4, para crianças de 6 a 13 anos. E como funciona isso, Renato? A criança, ela tem que levar algum equipamento? Como é isso? Na verdade, ela precisa ir com tênis, shorts. E camisa, na verdade, uma vestimenta para praticar esporte. Raquete a gente tem, rede, essas coisas, equipamento, tudo a gente tem lá no Geodésico. Tem uma equipe. Vai montar dentro da quadra mesmo? A gente monta na quadra, dentro do ginásio. Dentro do ginásio. A gente está levando uma equipe com 10 pessoas para estar fazendo essa avaliação. Vai fazer uma avaliação pequena de um pouco de preparo físico, para ver um pouquinho as habilidades do garoto. Ele não precisa saber jogar tênis, na verdade, a gente está avaliando no geral, porque essa primeira seletiva exatamente é para captar a molecada, para começar a ir trabalhando, depois aqui no Floresta. Óbvio, depois das próximas seletivas, a tendência é você ter um nível um pouco mais alto, né? Mas a ideia da seletiva acho que serve para você, porque como nós temos apenas 48 vagas, apenas, a gente fala apenas, mas é um bom número, né? Bom número, né, Renato? Então a ideia, na verdade, é a gente tentar pegar a molecada, não sei se a gente vai conseguir preencher essas 48 vagas, mas a ideia é começar a introduzir a molecada com essa parte seletiva, que é uma coisa que já acontece bastante no vôlei, por exemplo, né? Então, sim. O vôlei é uma modalidade de referência nisso, né? Em termos de seleção, de seletivas, né? Exatamente, isso acontece muito forte aqui em Osasco, né? Então, o próprio vôlei, basquete, então, por que não começar isso com tênis também? E tem o pai que está assistindo agora, está vendo o filho lá e quer levar o filho, se interessou pelo tênis e tal, tem algum tipo de... a criança ser alta, ser magra, ser gordinha, existe algum tipo o porte físico influencia para a criança que vai lá fazer essa seletiva ou não? Agora não. Na verdade, a gente está tentando, obviamente que você vai cometer alguns erros, porque chega o garoto lá, você vai estar fazendo uma avaliação. Sim. Não é uma avaliação profunda, né? Um pouco superficial, porque nós temos, na verdade, 2, 3 horas. Então, obviamente que você fala, bom, qual seria o porte físico do tenista? Uma pessoa mais alta ia ajudar bastante. Então, mais um garoto de 6, 7 anos, às vezes não cresceu ainda, não desenvolveu, não teve estirão. Então, você ter um garoto, às vezes, melhor coordenado, com certeza ajuda ele no desenvolvimento. Então, são essas coisas que você começa a olhar, né? Então, às vezes, a pessoa, um leigo,
vai olhar e falar assim, mas eu acho que esse é melhor que aquele. Mas você começa a perceber que, de repente, ele é melhor coordenado que o outro, com certeza ele acaba levando uma vantagem. Renato, no futebol tem aquele chamado olheiro, ele vê um molequinho lá jogando, ele fala, aquele moleque tem jeito, toca, pega de esquerda, pega de direita, bate bem de esquerda. No tênis, o seu olhar clínico no tênis, como que você avalia um garoto e fala, esse garoto tem jeito? Bom, você precisa olhar primeiro a intensidade de pernas. Você começa a olhar, ver se ele se movimenta bem, a percepção dele em relação à bola. Porque o tênis é aquela história, você precisa sempre ir de encontro à bola. Então, se você percebe que o garoto tem essa percepção boa, falou, opa... Ele encontra a bola, é assim, ela está vindo e eu vou no sentido do... Eu tenho essa... Na direção da bola, exatamente. Eu tenho essa percepção, essa resposta. Com agravante ainda, né? Porque no tênis você tem uma raquete. É diferente, às vezes, no futebol, que a bola está vindo, você tem um contato direto com o corpo. Ali você tem um instrumento na mão que você precisa calcular essa distância. Então, não é fácil. Então, você começa a visualizar um pouco isso do garoto e fala, opa, olha lá, tem uma boa percepção. Movimento... E a inclinação da raquete na mão também é o que dá tem a ver também, né? Isso sim, mas se o garoto já joga, obviamente que ele tem uma técnica. Já tem uma técnica. Aí você começa a avaliar um pouco a técnica também. Se ele não joga, você começa a pegar outros pontos que eu falei. A intensidade das pernas, se ele tem alguma noção de movimento. De repente ele tem o movimento rápido. Se ele consegue, de repente, taticamente, você percebe que o garoto já está tentando fazer alguma coisa com a bola. Mesmo sem saber, de repente está jogando a bola para cima, está jogando a bola para cruzada, uma paralela, está tentando direcionar a bola. Então você começa, opa, esse garoto tem uma boa... Uma visão do esporte. Porque às vezes o garoto já assistiu o jogo na televisão, a menina consegue ter mais afinidade. Isso ajuda. Então, se você está assistindo o tempo todo, com certeza você já consegue visualizar melhor o esporte. Isso funciona em todos os esportes. Né? Renato, falando em televisão, o pessoal que está te vendo aí fala, eu já vi esse cara em alguma coisa, eu ouvi essa voz e tal. Como que é o seu trabalho aí, fora das quadras com a mídia? Eu, na verdade, sou comentarista de tênis no canal Band Esportes, do Grupo Bandeirantes de televisão. Eu já trabalho com isso há mais de 12 anos, né? Então, trabalhei durante muito tempo, a Band transmitiu os torneios da WTA, que é o circuito feminino. E agora, para esse ano, depois dos últimos 4 anos, nós transmitimos Roland Garros, que é um dos maiores grandes lances aí da temporada. E esse ano, a Band fechou mais de 35 torneios do circuito profissional. Então, tem bastante trabalho. Como você dá conta dessas coisas? Tem que ir, idas e vindas aí, tem que se multiplicar? Como que faz a situação? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você trabalha com o que você gosta, fica muito mais fácil. Então, no meu caso, eu trabalho com tênis. Tênis é minha paixão, seja com o evento com a garotada, na televisão comentando, dando treinos, dando palestra, clínicas. E então fica muito mais gostoso quando você gosta do que você faz. Quando você vai para trabalhar obrigado, aí realmente fica complicado. Sim. Então, eu nesse ponto eu posso dizer que eu sou feliz no que eu faço e aí não tem problema com o tempo, gosto de trabalhar, amo tênis. Tênis me deu tudo na minha vida. Comecei catando bola com um pegador e aí fui trabalhando e hoje, graças a Deus... Olha aí que bacana, né? Começou lá no fundo da quadra, pegando as bolinhas e servindo o jogador. Exato. Na verdade, tem uma academia ali em São Paulo, comecei com um pegador e foi indo, eu comecei a pegar gosto, fui jogando, fui treinando ali, meio que batendo paredão, e aí no final das contas, 3 anos depois eu já era auxiliar de professor, depois fiz faculdade, educação física, depois passei a dar aula. Maravilha. Vamos seguir com esse jogo aí, foi só o primeiro, viu? O primeiro, é o 7 que fala? Primeiro set. Primeiro set. A gente retorna, pessoal, em Guarda. Maravilha. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida.
Hospital e Maternidade Sino Brasileiro. O seu hospital ainda melhor. Além de excelência, você encontra a tradição e a qualidade da conceituada Rede D'Or São Luís. Um grupo referência em cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. É aqui que você encontra a mais alta tecnologia para a sua saúde e da sua família. Além de um completo centro médico com mais de 30 especialidades, consultas com hora marcada e um núcleo especializado no tratamento da obesidade. Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, ainda melhor para atender você. Muito bem, pessoal da Guarda. O assunto é tênis. Estamos aqui com um professor com mais de 10 anos só na modalidade aqui em Osasco, o professor Renato Messias. A gente estava conversando aqui no intervalo e dentro do assunto que o tênis ele faz grandes eventos e revela aí os jogadores, forma as equipes. E eu falava para o professor, uma coisa é fazer o trabalho, outra coisa é fazer o trabalho e divulgar esse trabalho, não é, Renato? Isso é importante, né? Principalmente para mostrar para a mídia que esse trabalho, principalmente o trabalho da base. Então. Acho que porque os grandes eventos, normalmente, ele já tem o espaço dele nas redes sociais, na própria televisão. Agora, esse trabalho de base, ninguém gosta de mostrar muito, né? E é um trabalho que é muito bem feito, tem várias entidades trabalhando com a molecada, com tênis nas escolas. Eu acho que é importante divulgar isso, porque isso é o futuro do Brasil, né? Tem que trabalhar com a molecada, a criança, hoje em dia. Estava vendo uma matéria, eu só vi a manchete também, um pouquinho só do lead e tal, mas falava assim que depois do Guga, o Brasil entrou num parênteses em termos de revelar, de levar tenistas grandes lá, né, para levantar aquele bendito troféu, né? O grande problema, na verdade, é que quando você tem um jogador como o Guga, o brasileiro ele aumenta muito a expectativa. Isso acontece em todos os esportes. Eu posso dar outro exemplo, o automobilismo. O Ayrton Senna, aí veio o Rubinho. Todo mundo critica muito o Rubinho, mas o Rubinho acho que foi 5 ou 6 vezes vice-campeão mundial. Um dos maiores vencedores de corridas. E o brasileiro tem disso. Nós temos, por exemplo, o Tomás Bellucci. O Tomás Bellucci ele foi 21 do mundo. É um ranking espetacular. Mas o brasileiro não costuma valorizar muito isso. Agora tem que ser melhor que o Guga ou igual ao Guga. Porque tem o Guga como referência. Exato, né? Mas não vai ser, não adianta. O Guga ele foi o único, de repente nós podemos tirar um outro jogador do mesmo nível do Guga, talvez melhor, mas igual ao Guga não. O Guga foi o Guga e o brasileiro tem que entender isso em todos os esportes. Eu acho que tem que apoiar os atletas que estão aí, porque eles não têm muito incentivo. Então não é um esporte fácil para você conseguir chegar a colocar um jogador entre os 100 melhores do mundo. É uma façanha complicada, o jogador tem que trabalhar bastante. Quando a pessoa chega, a pessoa fala, nossa, mas o cara é 80 do mundo, o cara é 100 do mundo, mas o Guga foi número 1. O Guga foi número 1, mas tem outros trabalhando. Então, essa reportagem, quando eu bati o olho, eu não pensei nessa profundidade que você fala, mas eu pensei por leve, falei, mas por que tem que ser o Guga esse ponto de partida para medir o tênis de hoje, né? Será que nesse espaço não temos valores? Temos valores, é verdade? Temos vários valores. Então. Eu vou citar o exemplo um pouco no feminino, a Teliana Pereira. A Teliana Pereira chegou a ser 40 do mundo até o ano passado, acabou se lesionando. Agora nós temos a Bia Haddad, que é outra brasileira também, que aparece acho que na posição de 55, 60 do mundo. Com o resultado dessa semana da Australia Open, ela deve figurar entre as 50 melhores do mundo. Então, tem outros jovens, aí, o Thiago Wilde, o Thiago Monteiro, são jogadores que já estão no circuito, alguns entre os 100 melhores do mundo, então eles vêm trabalhando. Então, assim, o Brasil revela jogadores, mas precisa trabalhar um pouquinho mais para dar um pouco de paciência, ter um pouco de paciência para poder trabalhar esses jogadores, porque senão não vai chegar. O tênis é uma modalidade, eu não digo assim de exatidão, como a gente pode falar de uma ginástica rítmica, tudo é feito de uma medida assim, de um padrão científico extremo, né? Mas o tênis exige aí uma mobilidade, uma perspectiva de visão, que tem que ter muito treino mesmo para isso. E eu acredito que para filtrar e chegar a uma alta competição, realmente é a sua representação aqui, né, Renato? 10 anos só de Osasco, uma militância na modalidade, para ter um retorno aí, digamos, de médio prazo para longo prazo, seria quase isso.
Só fazer uma observação. 10 anos de treinador, tá? Eu tenho mais 10 anos jogando Aí, também. Eu joguei também pro Osasco. Olha aí, gente. Consegui, ganhei medalha, nós ganhamos medalha de bronze. Então, olha, essa informação estava guardada, né, Renato? Olha Ao lado aí. do Daniel Souza, o Carlos Alencar também, que são todos... Daquela geração pós-2000 para trás. Exatamente. Então, nós jogamos também. Então, eu joguei durante muito tempo na equipe. Mas, assim, eu acho que o mais importante, o que as pessoas às vezes precisam também levar em consideração é, quando você começa a colocar o garoto no esporte, o mais importante é a disciplina que você cria para ele, a formação da criança. Depois que você vai... Ele adquire o hábito de estar praticando esse esporte, ele começa a ter essa disciplina, ele melhora a concentração, tem uma série de fatores. E aí, com isso, você vai desenvolvendo a criança. Tudo com calma, né? Sem essa pressão de E eu te falo uma coisa, porque às vezes o pessoal fala assim, bom, mas ele teve sucesso só se ele foi tenista profissional. Não, e não é. Eu acho que o sucesso para a criança é se lá na frente o tênis ajudou ele, de alguma forma, a ser uma pessoa melhor, de repente ter mais disciplina, conseguiu um trabalho melhor. Com certeza, o esporte ajudou ele de alguma forma. Então, acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa fica pensando, não, o cara tem que ser profissional. Não, ele tem que praticar um esporte, até hoje em dia, para sair um pouco desse meio sujo, né? Vamos falar assim, verdade. Drogas, bebidas. Então, você consegue tirar o garoto disso para ele praticar qualquer esporte. O tênis é mais um esporte. Eu acho que é um esporte que exige muita disciplina, mas que, conforme o garoto vai praticando, vai pegando gosto. A vantagem, talvez, de ser um esporte individual, você vai, obviamente, os mais fortes conseguem, de repente, sobreviver durante mais tempo na modalidade, e alguns conseguem ter sucesso como profissional. Mas como pessoa, quem pratica durante muito tempo tem sucesso sempre. Olha aí que bacana, gente. Falando nesse investimento com pessoas, você participou de um evento, né, social? Foi final de semana? Domingo passado? Domingo nós estivemos aí no Céu das Artes. Céu das Artes. A gente está com umas imagens aí. O Cícero está lá, olha aí. Você pode falar disso daí pra gente? Você foi o secretário de esportes, né? O secretário Delbio Teriel. Quem está do lado dele? O Fernando Meligeni. Olha aí! Ex-tenista, que trabalha também bastante. Você estava lá presente, né, Renato? Estava presente. Opa! Trabalho na equipe do Meligeni há bastante tempo, né? O Fino viaja o Brasil com clínicas, esse tipo de clínicas que o SESC também apoia. O Céu das Artes fica... Jardim Bonança. Jardim Bonança, Zona Norte. Zona Norte, exato. Uma região carente, mas detalhe, uma estrutura bem legal desse céu. Então, abriu as portas ali. Que bacana, né? Região carente, está lá com 2 nomes grandes aí do tênis fazendo esse trabalho, né? É sinal que vocês estão pegando para valer agora, hein? São mais de 50 eventos por ano. A gente acaba viajando o Brasil inteiro, trabalhando tênis com a garotada, em escolas públicas. Acho que isso é o mais importante. O pessoal fala assim, mas tênis é esporte de elite. Então, né? Não. Se você tiver um professor interessado, a gente teve a experiência no ano passado de ir para São José do Rio Preto. Trabalhamos em 2 escolas, foram 600 crianças em 2 dias. E você vê a molecada jogando tênis através do professor de educação física, que foi trabalhando a modalidade. E você fala assim, bom, mas você precisa de equipamento para trabalhar, equipamento caro? Não, às vezes você consegue construir a sua própria raquete, rede você consegue adaptar, as bolinhas, e aí, conforme você vai desenvolvendo, a molecada vai jogando, pega gosto, óbvio, depois tem que comprar uma raquete, uma coisa, mas você pensar, você acha caro jogar tênis? Futebol, por exemplo, quanto custa uma chuteira? Então. Uma chuteira custa 300, 400 reais, uma raquete de tênis também você custa 300, 400 reais. Então, não é um esporte caro. Se você tiver boa vontade, você consegue adaptar um pouco e consegue fazer a garotada praticar o esporte. Está dentro do padrão aí das modalidades, digamos assim, de mais visibilidade, né? Não, sem dúvida. Óbvio, depois, lá na frente, você tem que desenvolver, fazer uma coisa um pouco mais profissional. Vai ficar um pouco mais caro que outras modalidades? Sim, mas no começo, para introduzir a garotada no esporte, você consegue fazer isso com baixo custo. Acredito que isso é natural. Se o atleta começa a evoluir na carreira, claro que as coisas vão ficando mais... As cobranças são maiores em todos os sentidos, mas ele também acaba agregando outros valores, né? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, hoje em dia você consegue, o garoto, por exemplo, que ele começa a desenvolver, ele consegue disputar, por exemplo, o Circuito Paulista. Tá? Hoje o calendário da Federação Paulista tem mais de 100 torneios no ano. Então, ele consegue, pelo menos, jogar aqui na região, não precisa sair viajando, gastando tufos de dinheiro. Mas ele consegue ir desenvolvendo. Depois, conforme ele vai desenvolvendo aquela história, se ele for um bom tenista, provavelmente ele às vezes consegue entrar num clube, aí passa a ter um apoio, de repente, de uma confederação, aí consegue, de repente, uma visibilidade maior
aparece um patrocínio, enfim. Aí é questão também dele ir desenvolvendo na modalidade. Por mais que a turma fale aí, né, Chavão, que o tênis é para elite, que é um tabu que vocês estão lutando para quebrar. Mas a modalidade persiste, continua, então é sinal que essa questão de elite realmente é uma fantasia, né, que foi gerada aí por algum motivo, né? É verdade que teve aí um momento em que o tênis realmente era de difícil acesso, né? Mas era também por conta da própria da estrutura, como ele chegou no país, né? Na verdade, você pensar o seguinte, bom, tênis, ele é praticado nos clubes, nos grandes clubes. E não é todo mundo que tem acesso a um clube. Então, você tem que pagar um título. Então, realmente, você já reduz a possibilidade da criança estar praticando, estar tendo contato com o esporte. Então, obviamente, você cria uma barreira e aí o esporte passa a não ser praticado pela população. Ficou fechado, verdade. Ficou fechado. Se você pensar, bom, a melhor maneira de você tentar popularizar um pouco o esporte é você entrando nas escolas. Você pegar os 10 maiores esportes praticados no Brasil, são esportes que estão nas escolas. Então, futebol de salão, voleibol, handball, basquete, tênis de mesa, ginástica. Claro. Então, você pega esses esportes que eles são praticados no dia a dia, a molecada tem acesso. O tênis não tem acesso. Então, a partir do momento que você consegue colocar a molecada para praticar, aí você começa a diminuir essa distância e aí, obviamente, ele passa a não ficar tão elitizado, né? Ah, sim. Ô, Renato, você tem esse evento agora de sábado, mas já está sendo feito o planejamento para o ano, com o tênis aqui de Osasco, da região, como você trabalha essa 2018? O projeto de massificação do Instituto Tênis, que é um projeto que a gente começou agora em janeiro. Então, nós temos agora essa peneira, essa seletiva, né, no sábado. A partir de fevereiro, nós começamos o trabalho lá na FITO, tá aqui na Fundação, aqui em Osasco, que vai começar atendendo mais de 300 crianças. Tá? Fevereiro. Já começam as aulas lá em fevereiro. O núcleo aqui do Floresta também já começa a trabalhar, já começa a captar essa garotada, iniciando os treinamentos também em fevereiro. Nós temos, obviamente, a participação da equipe de Osasco nos Jogos Regionais, que acontecem em julho, Jogos Abertos. Tem o Jori também, então você já está no calendário da Secretaria de Esportes. Além disso, os atletas da equipe eles vão estar participando de vários eventos durante o ano, né? Tem torneio profissional acontecendo. Essa semana acontece a Copa São Paulo, né? Aniversário de São Paulo. Nós temos uma atleta de Osasco que está nas quartas de final. Mês que vem tem torneios profissionais. Esse campeonato está acontecendo agora? No Clube Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, durante o campeonato em homenagem ao aniversário de São Paulo, né? Então, um campeonato tradicional, já que acontece há mais de 15 anos. E a partir de fevereiro tem também os torneios profissionais, tem uma série de 5 torneios profissionais que vai ter a participação de atletas aqui de Osasco. Então, assim, o trabalho, na verdade, tem esse trabalho com a molecada do juvenil, mas o foco, acho que esse ano, vai ser a gente trabalhar com essa base para tentar revelar mais jogadores. E aí é aquela história, né? Conforme você vai revelando, você vai também preenchendo as equipes de base aqui, né? O ideal é você ter atletas que saindo aqui de Osasco, né? Então, atletas desenvolvidos aqui, isso seria o sonho, né? Maravilha, hein? Você falando do tênis e tal, falando do futebol de salão, que também é um dos mais praticados, e não é olímpico, né? E o tênis, pessoal, né? De falar, um tênis mais de difícil acesso e tal. Tudo depende de como a coisa, do ângulo como é vista a perspectiva. O tênis é uma modalidade que está lá no Olimpo, né? O tênis ele demorou um pouco para entrar. Porque o grande problema do tênis era o dinheiro. Porque os jogadores, durante muito tempo, falaram, mas não quero tirar uma semana, 2 semanas do meu calendário para disputar, teoricamente, um evento que não me dá dinheiro. Os tenistas talvez não valorizassem tanto uma medalha como os outros atletas. Conforme eles foram colocando, eles foram entendendo a importância de você estar disputando uma Olimpíada, de você poder representar o seu país. E aí, o ano... Acho que há 2 Olimpíadas atrás eles colocaram uma pontuação. Isso também acabou puxando mais jogadores para estar disputando as Olimpíadas. E hoje em dia a Olimpíada é muito forte. É o 5º Grand Slam. Vamos acompanhar então. Agradeço bastante, viu, professor Renato? Agradeço bastante a vinda aqui. Vamos acompanhar seu trabalho mais de perto e esperamos tê-lo novamente aqui. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu, um grande abraço a todos. Opa, maravilha. Pessoal, tem que guardar.